E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anderson Fedel, dentista e cientista de dados, e o episódio de hoje eu queria começar com uma pergunta. Já reparou o tanto de botões que tem nas interfaces de chatbot com IA? Por exemplo, ChatGPT, Gemini, Grok. Quando você vai lá fazer uma pergunta, já reparou o tanto de botãozinho que tem perto ou ali ao redor que você pode selecionar ou desselecionar? E por um acaso você sabe para que serve cada um deles? Pois bem, a ideia é que hoje a gente entenda um pouquinho para que serve cada um desses modos, que na verdade são modos de interagir com a IA ou modelos diferentes que você pode escolher, e como isso pode mudar completamente a qualidade da resposta ou do comando que você tem para fazer a IA. Então, vamos lá. Estou aqui aberto com o ChatGPT, por exemplo, na minha frente. Na versão gratuita, você vai ver ali o botãozinho de mais, que aí você pode adicionar um arquivo, procurar, raciocina, investigar a fundo, criar imagem, aí vai ter 3 pontinhos que ainda vai ter assim, tela. E aí, já se perdeu? Para completar, se por um acaso você é assinante do ChatGPT, você vai conseguir escolher os modelos e aí vai ter O3, O4, 4O. E olha só, a loucura tá tanta e é tanta opção que chega a existir 2 modelos da OpenAI no ChatGPT, que um é 4O e o outro é O4. É uma verdadeira confusão até para quem entende muito bem do assunto, viu? Mas a ideia é que hoje a gente consiga ter pelo menos uma intuição, certo, de como funcionam certos modos que vão ser comuns, inclusive, às outras plataformas, não só plataformas do ChatGPT, e como isso pode melhorar e muito a qualidade da resposta, dependendo do que você buscar. Para começar, quem conferiu o episódio anterior falando sobre o que é inteligência artificial? Quando a gente chegou na parte de IA generativa, mais especificamente os LLMs, que são os modelos que alimentam os chatbots com IA, a gente viu lá que eles são basicamente modelos de completar palavras, né? E aí então, se você dá um texto, né, a única coisa que o modelo vai fazer é completar a próxima palavra. E é assim que ele gera textos, é por isso que a gente chama de IA generativa. Pois bem, no modo mais básico, que foi ali quando lançaram o ChatGPT, a única coisa que ele fazia é, você fazia uma pergunta, ele respondia. E aí era um modelo que gerava essa resposta. Depois, de algum tempo, veio um botãozinho ali de web. Então, o nome era Web Search, ou então procura, alguma coisa desse tipo. Esse foi, eu acho que o primeiro botão, talvez, que adicionaram à interface. Nesse momento, o modelo passou a interagir com a internet. Então, hoje, qualquer modelo desse de IA que tiver desselecionado o modelo, o modo search, o botãozinho de search, ou procurar, ou algo do tipo, ou web, ou coisa do tipo, ele vai parar de, se tiver desselecionado, ele vai parar de buscar na internet e vai responder só com o que ele foi treinado. Por que isso é útil ou não? Vamos supor que você quer só escrever um texto e aí depois você quer corrigir. Você não precisa ficar buscando na internet, né, para ter a sua resposta. Vamos supor que você bota um texto lá e diz assim, ChatGPT, corrija para mim esse texto. Precisa buscar na internet? Não, dependendo do modelo que você utilizar. E se ele tiver com isso selecionado, ele vai demorar um pouquinho mais para te responder e talvez mude um pouquinho ali o seu texto de uma forma que você não gostaria. E aí, para completar, né, a gente vai para um segundo modo que ficou bem popular entre os modelos, que é o Deep Research. No ChatGPT, na versão em português, ele está como investigar a fundo. Esse botãozinho, esse modo é poderosíssimo e a gente vai entender um pouquinho melhor por quê. Só para a gente contextualizar. Se você por acaso estiver usando o Grok, ele vai aparecer como Deep Search. Deep Search, certo? Então é uma busca profunda. Esse modo, que pode ser busca profunda, pesquisa aprofundada ou alguma coisa desse tipo, né, com as suas variáveis em inglês e português, ele vai fazer um negócio diferente. Ele vai, além de buscar na internet em algumas fontes, ele vai ativar um agente, né? E aí, para quem estiver curioso do que é um agente, né, basicamente agente é quando você configura uma IA para ela ter uma espécie de automação. Então, quando você liga um Deep Search, ele vai ativar um agente que vai fazer uma busca muito mais aprofundada, e é por isso que o nome é Deep, né, na internet, e aí ele é capaz de procurar até coisa de 100 fontes, então é como se ele entrasse em 30, 40, 50 e até 100 páginas da internet. Fosse buscar a informação em cada página dessa, e ele vai resumindo, e depois vai vir um outro agente, né, que vai fazer um relatório sobre isso. Essa ferramenta é poderosíssima, né? E aí foi uma ferramenta que, para o pessoal que é da área, né, deixou todo mundo muito empolgado.
Google foi que entrou primeiro, né, com essa funcionalidade, porém o ChatGPT foi o que lançou primeiro. Ou melhor, desculpa, quem lançou primeiro eu acredito que foi Perplexity e o ChatGPT anunciou primeiro. E aí causou uma grande curiosidade, né? Ou então pelo menos o ChatGPT foi o que anunciou com algum burburinho e as pessoas ficaram muito empolgadas com a funcionalidade. Porque ele dizia assim, ó, o nosso agente, né, o nosso modelo vai buscar na internet, vai passar ali 10 minutos, 20, 30 minutos buscando as fontes e fazendo a sua resposta na forma de um relatório que pode ter até 20 a 30 páginas. Agora pensa bem, por que isso é útil? Imagina que você quer saber um assunto, né? Você não tem muito conhecimento, mas você queria saber com detalhamento, né? Com algum pouco mais de profundidade, e você fosse fazer isso de forma manual na internet. Pensa bem, você ia ter que ir lá, entrar nas páginas, olhar se era aquilo que você estava precisando, e aí você, não, essa página não, você ia na próxima, aí, tá, isso aqui era mais ou menos o que eu queria saber, e aí você vai numa próxima, na próxima. Agora imagina, a gente faz tudo isso para você, né? Só que ele faz isso, olha bem, se fosse um humano fazendo sozinho, de forma manual, demoraria horas, né? Às vezes até dias, dependendo da sua disponibilidade, né? E o Deep Research vai fazer isso em poucos minutos, né? Coisa de 5 minutos até 20, 30 minutos. Então ele vai te dar um relatório detalhado, e o que é interessante, que a maioria dessas ferramentas já faz, é que ele vai dar um link, né? Um apontamento para a fonte de informação. Por que isso é importante? Porque vai evitar o fenômeno da alucinação. Se você viu episódios anteriores, ou viu, a gente falou já sobre alucinação, e caso você não saiba, basicamente é quando o modelo cospe uma resposta, né? Ele faz um texto que não tem base com nenhum fato ou realidade, né? Ele inventa um texto que é muito bonito, eloquente, mas ele não tem nenhuma veracidade. Então, para diminuir a alucinação numa Deep Research, né, essas ferramentas botam um link dizendo a fonte da informação para que você possa ir lá conferir. Inclusive, assim que saiu o Deep Research, eu comecei a testar, particularmente no Perplexity, ele alucinava muito ainda, agora ele está melhorando. Mas ele fazia um grande relatório com as fontes, e aí quando você clicava ali para determinada informação e ver qual é a fonte, levava a uma fonte equivocada. Pois bem, então a gente já cobriu aqui o Search, o Web Search, que era quando ele buscava na internet, agora veio o Deep Research, que é uma pesquisa aprofundada, que é quando ele faz uma busca mais sofisticada com um agente na internet também. E agora vamos para um outro modo que ele é, puxa vida, muito, mas muito útil para quem faz edição de texto ou edição de conteúdo ou criação de conteúdo, que é o modo Canvas, tela, né? No ChatGPT, eu acredito, deixa eu conferir aqui, é isso mesmo. Ele está como tela, se você tiver com a interface em português. A tela, basicamente, é o quê? Como o nome diz, ele vai abrir uma segunda tela que ela é interativa. Então você começa a escrever um texto. Vamos supor que você quer editar um post do Instagram. Aí você fez um texto primeiro. E aí, se você já estava usando o ChatGPT, alguma ferramenta dessa, você queria melhorar, você copiava ele todo, fazia uma pergunta e ele respondia. E aí tinha alguma coisa ali que você não gostava, né? Aí você copiava ele todinho de novo e respondia de novo. Com o modo Canvas ligado, ou modo tela, ele vai abrir uma segunda tela que você vai editando por partes. Então você pode selecionar só um parágrafo e dizer assim para ele, ó, esse parágrafo está muito curto, aumente para mim. E aí ele vai deixar intacto todo o restante do texto, e aquilo que você selecionou, ele vai atender e vai, no caso, aumentar, já que foi o que você pediu. Ele é muito interessante para quem programa, né, como eu, né, quem escreve linguagem de programação, ele é incrível, né, porque a gente pode fazer o script do programa todinho, e aí vamos supor que você quer mudar só um trecho ali, né, que a gente pode dizer assim, como um bloco de código, e aí ele vai pontualmente naquele bloco de código e ajusta e vai te mostrando o resultado. Então o modo tela, né, no fim do dia, ele é muito, muito útil para poder fazer uma coisa mais interativa na produção de conteúdo com a IA. Para quem acompanha o Instagram, e caso alguém queira saber, eu vou botar o link nos comentários, né? É o Anderson Fedel, o @AndersonFedel, ou no @odontodados. A gente botou lá um exemplo de como a gente fez um aplicativo usando o Google Gemini, um aplicativo de perguntas e respostas com base no capítulo de um livro. E eu fiz isso com o modo Canvas ligado, né? No Gemini, deixa eu só conferir de novo, eu tô com a minha tela ligada, isso, ele tá como Canvas, né? Então eu fiz assim, ó, faça um aplicativo de perguntas e respostas que me dê a nota no final, que indique a resposta correta, depois que eu apertar um botão ver resultado. Eu botei o capítulo do livro inteiro e ativei o modo Canvas
quando eu boto Enter, né, quando eu boto para ele fazer, ele vai abrir a tela, mas não só isso, além de abrir a tela, ele vai abrir como se fosse o programa já feito e rodando, né, um programa rodando. Isso é incrível, simplesmente incrível. E no caso do Gemini, né, o ChatGPT não faz isso, mas no caso do Gemini em específico, ele consegue inclusive compartilhar, né? E aí eu falo isso no vídeo lá do post do Instagram, você compartilha com outras pessoas. Então imagina assim, você faz um questionário com base no conteúdo que você deu para ele, e aí você manda para outra pessoa e diz assim, ó, responde aí, vê qual é a tua nota. É muito bacana, muito divertido, né? E são as possibilidades desses pequenos modos que são ativáveis por botões. Então, assim, a gente, ainda vou voltar nesse assunto, mas a gente não sabe se essas ferramentas ficarão sempre assim. Eu, por exemplo, sou um consumidor voraz de todas as ferramentas de IA possíveis, né? E já reparei que eles mudam muito, né, a interface, né? Onde você mexe com ela, digamos assim, né? Chama de interface. Muda muito, né? Os botões ficam mudando, né, de nome, muda de lugar, é acrescentado, tira um, bota outro. Então a gente não sabe como vai ficar. A tendência, né, é que futuramente seja mais simples e você só perguntando ou fazendo uma solicitação, a ferramenta vai entender o que você quer e vai disponibilizar para você o melhor modo ou o melhor modelo. Mas, por enquanto, a maioria delas vai disponibilizar um monte de botãozinho ali que você vai ter que configurar manualmente. E isso vai fazer toda a diferença. Ficando aí com a gente até o final do episódio, você vai ter uma boa noção, né? E se fizer o teste, vai ver como é diferente a resposta. Eu vou agora para o Perplexity, né? Caso não conheça, é o Perplexity.ai, Perplexity AI, e ele é um dos que eu achei mais confuso, porque assim que você abre, né, na interface em português, você vai ter um botão de pesquisar e outro de pesquisa. Acredite ou não, eles conseguiram fazer isso, pelo menos na tradução em português, mas tem esses dois modos, pesquisar e pesquisa. E aí o que isso quer dizer, né? Mas basicamente, né, o pesquisar, que é o primeiro, é como se fosse um modo normal, né? Aquele que você já está acostumado. E o pesquisa é o tal do pesquisa profunda, que a gente tinha comentado antes do Canva, né? Do Canvas, né? Mas para você que já entendeu mais ou menos a intuição de para que serve uma coisa e outra, você vai começar a notar, seja qual for o chatbot que usar, se for o Grok, Perplexity, para que serve cada botão. Então eles vão mudar, né, sutilmente os nomes, mas a função é semelhante. E aí, se você tiver ouvido o podcast, já vai saber, aqui tem o pesquisar e o pesquisa, mas eu já entendi por quê e o que cada um faz. Quando você seleciona, ele avisa aqui, ó, no caso do pesquisa, uma análise avançada sobre qualquer tópico. Aí você já se toca, opa, é aquele negócio lá que o Anderson tinha falado de uma pesquisa aprofundada. Vamos continuar no Perplexity para a gente explicar um segundo detalhezinho, que é o quê? O modelo. No ChatGPT, na versão gratuita, você não tem a opção de escolher o modelo, você escolhe os modos, né? Você pode botar o raciocínio, que a gente ainda vai falar sobre raciocínio, investigar a fundo, que é o Deep Research, o modo de tela, e por aí vai. No Perplexity, mesmo na versão gratuita, você consegue até escolher modelo. E aí o que é que acontece? O modelo, claro, ele exige um pouquinho mais de conhecimento técnico, mas é quando você pode escolher, por exemplo, entre o modelo da OpenAI, que são os GPTs, o modelo do Google, que é o Gemini, ou o modelo da Grok, né, que é o Grok 3 atualmente, e os modelos de raciocínio. E agora a gente vai entrar num outro tipo de modelo, né, que poderia ser um outro tipo de botão dependendo da interface que você está. Por exemplo, no Grok você vai ter ali o Think, né? Não sei se é só o meu que aparece em inglês, mas enfim, né? Aqui para mim tá só em inglês, tem Think. No ChatGPT vai ter como raciocina. Esse é um modo que é um modelo diferente, um modelo de IA diferente, né? Ele tem um modo de reasoning, né? O termo técnico que a gente dá para esse tipo de modelo. Então, ele é um pouco mais sofisticado no sentido de ele tende a pensar mais, é por isso que alguns modos você vai ver ele como Think. É um modelo que ele pensa mais antes de responder. Então, é porque ele busca na internet mais. Não, não é isso. E é como se antes ele fizesse elaborasse um monte de possibilidades de resposta e ficasse ali pensando qual é a melhor forma de te responder. Acho que essa é a forma mais simplificada de dizer o que é que ele faz. Tá bom, Anderson, mas para que serve isso no final do dia? Bem, vamos supor que você tem uma demanda que exige um raciocínio lógico mais sofisticado, ou de alguma forma tem algum cálculo matemático envolvido, é extremamente provável que no modo de raciocínio, no reasoning ou think, você tenha uma resposta melhor. Esse tipo de modelo foi inaugurado pela OpenAI
E a propaganda na época, para vocês entenderem como é que ele funciona e o que, é que ele pode fazer, né? A propaganda na época é que ele conseguia responder, sabe qual a pergunta? Quantos R's tem strawberry? A palavra morango em inglês? Pronto, essa pergunta. Quantos R's tem strawberry? Por quê? Os primeiros modelos, os modelos mais simples, quando você faz uma pergunta como essa de contar letras numa palavra, ele tende a errar. Ele alucina, ele te fala, seja lá qual for a resposta, alucinando. Quer testar? Experimenta fazer isso no chat, na IA da Meta que tem no WhatsApp, né? O Meta AI. Pronto, experimenta, sei lá, né? Quantos Cs tem bicicleta? Vê qual é a resposta dele. A tendência é ele errar. Porque para o modelo mais simples, essa é uma resposta difícil. Porque, enfim, tem uma série de detalhes técnicos aí que não vale a pena a gente entrar agora. Mas é como se a parte matemática da coisa, né, de você misturar o português com matemática, vou ter que dividir a palavra em letras e depois contar. Pronto, isso os modelos mais simples não fazem. E aí a OpenAI inaugurou isso, né, como uma nova forma de criar modelos que eles raciocinavam e conseguiam decompor a resposta e entregar uma resposta melhor. E ele respondia quantos R's tinha em strawberry. Então o primeiro modelo do tipo lançado no mercado foi o O1. Quem paga aí o ChatGPT com certeza já viu esse O1 lá nas opções. Então o modelo O1 fazia esse raciocínio e respondia corretamente quantas R's tinha em strawberry. E aí se você perguntar para ele quantos C's tem em bicicleta, ele também vai te responder corretamente, certo? Esse no geral é o modo raciocínio. Ele é muito útil quando você, seja qual for a tarefa, exige um pouco mais de sofisticação na resposta. Se eu fosse resumir, tua resposta precisa de algo muito sofisticado, use o modo raciocínio. Se você paga o ChatGPT, você vai conseguir escolher entre os modelos O3, O3 Mini, O3 Mini High, O4 Mini. Pronto, todos esses são modelos de raciocínio, e aí vamos mudar só a versão, né, e a atualização. Né? E os modelos como 4O, aí olha a confusão. O 4O ele não é de raciocínio, ele é um modelo convencional. Mas se você for no O3 ou O4 Mini, que é o que está disponível hoje, aí ele já é de raciocínio. Não quero complicar a minha vida. Tá? Então vai lá no botãozinho lá do ChatGPT ou dos outros que tem assim, Think, raciocínio ou algo do tipo. Se você estiver ouvindo esse episódio sem olhar para uma tela, é extremamente provável que você fique totalmente confuso. Mas eu faço um convite, né, a olhar qualquer uma dessas ferramentas assim que puder e ficar curiando, né, como diria minha mãe. Você, com curiosidade, vai lá olhando quais são as opções que tem para você começar a lembrar, de acordo com o que a gente falou aqui no podcast, o que cada um pode fazer. Ficou na dúvida? Eu tenho uma ótima sugestão. Pergunta na própria interface o que o botão faz, entendeu? Por exemplo, vou aqui para o ChatGPT, eu estou vendo aqui o botão investigar a fundo. Pergunta para ele. O que o botão investigar a fundo faz? E aí você vai começar a lembrar, de acordo com o que a gente falou, o que ele pode fazer, o que ele pode te entregar. Então, se quiser uma dica, né, de como obter respostas melhores e você não lembra, né, mais de nada do que a gente falou aqui, vai lá na interface e pergunta assim, olha, eu preciso fazer isso. Qual o melhor modo, né, sei lá, se você está no ChatGPT, você pergunta, qual o melhor modo do ChatGPT para eu fazer isso? Qual botão eu devo ativar? Simples assim. E ele tende a te responder. É como se você fizesse um Inception, né? Quem assistiu o filme Inception, A Origem, né? O sonho dentro do sonho. Então você faz uma pergunta dentro da pergunta. E aí a tendência é que você tenha, assim, uma resposta legal, melhor, né? Para a gente que lida com essas ferramentas, né, todo dia, é meio que intuitivo, né? Eu quero uma tarefa tal, já sei, vou aqui ativar o modo raciocínio. Outra tarefa, não, aqui eu vou fazer uma deep research. Isso aqui é muito, né, muito claro na mente, porque a gente está usando todo dia. Mas para quem está começando, tem um uso mais basicão ali do ChatGPT, problema nenhum. Vai lá na interface e pergunta para ela mesma qual seria o melhor modo para obter a melhor resposta. Tá bom, Anderson, mas assim, entre as marcas, né, vamos chamar de marcas, né, as empresas que disponibilizam, né, o Gemini, Google com a Gemini, OpenAI com o ChatGPT, Grok com Grok, Perplexity com Perplexity. E aí, qual que eu uso, né? Olha, sinceramente, eu acho que o ideal é você escolher um e ficar usando ele para se acostumar. E aí depois você de repente pula para outro, né? Eu uso todos, praticamente. Aí, como a gente comentou, né, a gente já é meio familiarizado e tem uns que funcionam melhor para umas coisas e outros funcionam melhor para outras coisas.
né? Então eu uso praticamente todos. Mas se eu fosse dar uma dica, vai de Gemini, Google Gemini. Por quê? Porque as funcionalidades gratuitas deles são incrivelmente boas. Assim, entregam um resultado muitíssimo interessante. Esses modos, né, que eu falei, ele praticamente tem todos, né? A diferença é que você vai ter que escolher só entre os modelos lá pelo botãozinho lá do cantinho, perto do Gemini. Mas acho que é bem ok quanto a isso. Mas o ChatGPT, ele tem um pequeno problema, apesar de ser mais popular, né? Ele vai te responder, mas se você ficar lá pela quinta pergunta, sexta, ele vai começar a te limitar, né? Ele tem um modo ali que ele limita sem te avisar antes, e às vezes tu tá numa tarefa que precisa de um modo específico e tu não vai ter mais acesso a esse modo, porque o ChatGPT ele tem umas taxas, né, de uso, e eu particularmente acho isso muito chato. Pelo Gemini é como se você conseguisse pelo modo gratuito, tô falando tudo isso pelo modo gratuito, certo? Pelo modo gratuito, fazer mais coisas interessantes e ele não vai te podar, sabe? Ele não vai te limitar. Então é uma dica que eu dou. Agora, pagando, né? E aí eu queria muito estar ganhando para isso, mas não estou. Mas pagando eu já gosto mais do ChatGPT. Por quê? Porque ele é mais completo. Na minha opinião, né, o modo pago dele é o que tem mais ferramentas interessantes, né, com melhor qualidade. Né? E aí, para quem testou já o modo de criar imagens, viu o poder dele, até no modo gratuito ele é muito bom, mas o legal é que no modo pago do ChatGPT você vai criando imagens e você pode ficar refinando, né, meio que quase sem limite, né? No modo gratuito, lá pela terceira, quarta interação, pode ser que ele te barre. E aí aquele processo criativo que você estava interrompido, não é legal. Então, assim, se fosse para dar uma dica, né, modo gratuito, não tenho muita familiaridade, vou de Gemini, né? Google Gemini. Mas não, eu estou disposto a pagar, né? Todos estão meio que na faixa aí de $20, né? Que dá cento e tantos reais. Se fosse para pagar, e eu não sei qual escolher, indicaria o ChatGPT. Realmente muito bom, é o pioneiro nessa coisa toda. E a qualidade das respostas e das ferramentas ainda é o melhor. Desses que eu falei, sabe o Deep Research? Pronto, o Deep Research no modo pago do ChatGPT, ele é, assim, de longe o melhor, né? Entrega respostas mais longas, mais bem elaboradas, e aí não sou eu que estou dizendo, né? Um monte de gente já está fazendo benchmark comparativo, e ele é, assim, uma unanimidade aí entre o pessoal que lida com esse tipo de ferramenta. Não sei como é que vai ser amanhã, estou falando isso na realidade de hoje. Estamos em maio de 2025, pode ser que amanhã a coisa mude, mas hoje, modo pago, Deep Research, né, a pesquisa profunda, ChatGPT é o melhor, sem dúvida. Daí o outro modo que eu acho que não precisa a gente ficar falando muito, porque ele é bem intuitivo e provavelmente quem está ouvindo aí já testou, é o de criação de imagens, né? A criação de imagens foi uma nova funcionalidade desses modelos que caiu no gosto popular por motivos óbvios, né? Não só poder fazer a possibilidade de fazer memes, mas de ser útil mesmo. Você consegue fazer logo, né? Logomarca para sua empresa, pode fazer uns quadrinhos para mostrar um ponto, né? Mas, no geral, esse modo entrega algo bastante poderoso e ele explica algo sobre os modelos de IA. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo. Não sei se exatamente no próximo episódio, mas com certeza no episódio futuro eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa geração de imagem com qualidade tão boa que apareceu e como ela pode impactar nas soluções com saúde, mas é um tema um pouquinho mais complexo e aí eu quero deixar isso para um próximo episódio. E aí, deu para ficar confuso ou clareou bastante as ideias? Bem, não sei, depende de se você usa muita ferramenta e já tinha visto essas opções e ainda não tinha ideia para que servia cada um, né? Mas para quem só usa o básico ali, enfim, ou usa pouco, né? Provavelmente eu falei aqui e não deu para gravar muita coisa, mas a dica, mais uma vez, é bem simples, é usar. Não tem jeito, não tem uma forma mais fácil, mais rápida, mais direta de aprender a usar ferramentas com IA e usufruir do uso dessas ferramentas do que usando, né? Testando, vendo o que elas entregam de bom, quais as limitações, mas uma coisa que eu posso dizer é como um usuário assíduo, desde que elas foram lançadas ali em novembro de 2022, é que elas expandem possibilidades, né? Então tem um livro muito interessante, né, do Ethan Mollick, chamado Core Intelligence, né, e é como se fosse Core Inteligência, que ele fala exatamente isso. O grande poder da IA é de expandir capacidades. Imagina aí que a gente é uma espécie de ciborgue já. Tá parecendo algo muito futurista? É só lembrar que você hoje for para uma cidade
diferente, for dirigir nessa cidade diferente, você não vai com um mapa de papel, né? Você vai ali com um orientador ali pelo celular, um Google Maps ou Waze, e vai te fazer seguir o caminho sem errar. Aí você meio que já conta com isso. Nossa, isso é uma extensão de você já e você nem percebeu, né? Todos nós já fazemos isso de algum grau, e a IA não é diferente. E quando você se acostuma a lidar com a IA para resolver os mais diversos assuntos dos aspectos da sua vida, a coisa muda. Assim, é incrível o que a gente ganha de eficiência, o que a gente ganha de produtividade, e só tem uma forma de ter esse ganho, né? É usando. Então, a ideia hoje do podcast, desse conteúdo, é para que, dado o modo como elas estão apresentadas hoje, você possa usufruir da melhor forma, com o melhor modo, o melhor modelo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que ou tenha sido útil ou venha a ser útil. Até o próximo episódio, onde com certeza vamos falar sobre inteligência artificial e como essa tecnologia pode nos ajudar no dia a dia. Até lá!